Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Veja agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Te Dou a Vida. Na opinião de vocês, com quem a Gina mais combina? Pedro, Augustin ou ninguém? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários e vamos para o nosso capítulo de hoje. Gina continuou a jogar a carta patética, dizendo a Pedro que ele era o único homem para ela que ela teria que viver e sem ele ela morreria. Ela agarrou a lapela deles, caiu nos joelhos, abaixou a cabeça e etc. Pedro tentou fazer com que ela parasse de chorar, o que nunca funciona. E ela caiu no chão. Apesar de seu esforço para fazê-la se levantar, ele finalmente saiu de casa. Nelson e Augustin falam do lado de fora tentando entender isso. Quando Pedro saiu, Nelson ainda estava zangado quando voltou. Pedro explicou a Augusto que a afeição por Gina querer, mas não amava de maneira certa para o casamento. Ele esperava então que ela encontrasse alguém que o fizesse. Enquanto ele se afastava, Augusto provavelmente esperava ser esse cara. Nelson tentou confortar Gina, o que deveria ter começado livrando do bolo do casamento que ainda estava na mesa. Até dizendo a ela que venderia até a oficina para que eles pudessem ir para um outro lugar e recomeçar a vida do zero. Ela se recompôs e disse que não. Estava decidida a trazer Pedro de volta para sua vida, o que significaria que ficariam onde estavam. Nem devia despedir Pedro. Nelson ficou incrédulo. Ele começou a chorar de novo e ele disse que ela deveria ter alguma dignidade. Ela continuava a repetir que amava Pedro e implorava ao pai que a ajudasse. Como de costume, ele cedeu, o que deveria ter começado chamando o psiquiatra. Helena falou com Irene, dizendo que ela não conseguia tirar Pedro da cabeça, apesar de ele se casar. Irene disse a ela que não era porque a amava. Nicolas então distraiu Helena, que encerrou a ligação. Gabriela se despediu de Andréa com um monte de lembretes. Samuel encontrou Rosa enquanto Esther estava na farmácia. Eles trocavam então relatórios de status sobre Pedro e Gina. Ela admitiu ter ciúmes de Gabriela e disse a ele que queria se reconciliar. Esther saiu da farmácia com sua compra e Samuel não teve a oportunidade de responder a isso. Ele saiu com sua mãe. Quando chegaram em casa, ele contou a Esther e ela perguntou se ele queria se reconciliar com Rosa também. Ele disse a ela que ainda não sabia o que queria e o que não faria nada até saber se isso satisfaz Esther. Pedro conversou com o pai sobre sua visita à casa de Nelson. Domingo acalmou-se sobre o incidente e disse a Pedro que pagar as contas era o mínimo que ele podia fazer. Ele perguntou se havia conversado sobre o trabalho e Pedro respondeu que não. Ele faria isso pela manhã quando fosse limpar seu armário e devolver as chaves. Gabriela se encontrou com a amiga dela e conversou sobre a situação do status com o qual Samuel está. Ernesto voltou do trabalho com um kit de modelo de carro de corridas para o Nicolas. O menino ficou emocionado. Helena ficou indiferente quando Ernesto a beijou. Mais tarde, quando colocaram na cama, ele trocou piadas com Nicolas enquanto Helena assistia. Rosa visitou Gina, que fez as unhas enquanto conversavam. Gina disse que ia fazer Pedro pagar, e pagar mais do que a conta do casamento que seu pai teria. Ela ia garantir, então, que Pedro não teria um feliz para sempre com essa fulana. E você vai me ajudar, diz ela. Disse a Rosa que devia convencer o pai de que não conseguiriam encontrar um mecânico tão bom quanto ele, que seu pai não gostaria de perder clientes ou renda. Isso o manteria à vista para que ela pudesse fazê-lo se apaixonar por ela e fazê-lo sofrer por isso até que eles o levassem até de volta ao altar. Ernesto e Nicolas brincam com um novo conjunto de pistas de carro. Helena observou, provavelmente pensando que era como nos tempos antigos. Pedro estava ao telefone perguntando sobre seu outro emprego. Seria do outro lado da cidade. Esther disse que estava orgulhosa de ele estar tomando essa iniciativa.
Ela disse a ele que também estava feliz por ele não se casar com Gina, embora ela não gostasse da ideia de ele se apaixonar por uma mulher que não era apenas casada, mas socialmente fora de sua liga. Ele deveria esquecê-la. Já Helena e Gabriela falam ao telefone sobre Andrea. Fazia 2 horas que seu plano era pousar em Amsterdã e havia uma tempestade na cidade do México. Quando Gabriela disse a Helena que qual hotel ela estava hospedada, Helena disse que ela e Ernesto haviam passado a primeira noite de sua lua de mel lá e foi horrível. O que ela não sabia é que Ernesto estava do lado de fora da porta e ouviu isso. Gabriela encabeçou algumas coisas e teve que encerrar a ligação. Irene estava no corredor. Depois de ouvir o mesmo barulho, Gabriela pegou uma garrafa da sacada e saiu em busca da origem do barulho. As palavras de Helena ecoaram na mente de Ernesto o tempo todo, torturando. Helena desceu e ele perguntou com quem ela estava falando. Ela evitou a pergunta, perguntando se ele estava espionando. Ele explicou que estava passando pelo quarto dela ao sair do de Nicholas. Ela foi então para a cozinha. Mas antes perguntou se ele queria jantar e ele disse que sim e agradeceu. Ele a seguiu perguntando se ela havia mentido para ele. Ela disse a ele que estivesse conversando com Gabriela, que precisava desligar a ligação. Ele não então falou em voz alta, mas estava convencido do que ela tinha falado com Pedro. Então ele acha que ela não estava conversando com Gabriela e sim com Pedro e acabou falando mal da lua de mel que os dois tiveram. Gabriela foi à frente com a garrafa na mão, enquanto ela e Irene entravam no que acabou sendo uma sala vazia. Gabriela brincou com Irene sobre o que poderia ter sido, o que a assustou e ela se irritou com isso. Ernesto tentou fazer com que Helena se interessasse em fazer amor, mas ela o recusou. Ela finalmente se levantou para dormir em outro lugar, pegou o celular e saiu do quarto. E não me siga, disse ela, o que deixou pensando que ela ia ligar para Pedro. Na verdade, ela entrou foi no quarto de Nicholas, que naquele momento estava pensando nela nas várias vezes em que se viram, terminando com sua libertação na prisão, a qual tiveram então seu primeiro beijo. Gabriela começou a enviar mensagens de textos a Samuel, dizendo que não podia mais esconder seus sentimentos. Depois, apagou e começou com uma saudação mais restrita aos amigos. Ela se assustou com um trovão e outro som. Irene estava no corredor novamente. Ela pegou a garrafa e as duas desceram para a cozinha. Eles pensaram que viram algo que pode ou não ter entrado por uma porta aberta e correram de volta. Na manhã seguinte, Helena acordou ao lado de Nicholas, que perguntou por que ela estava ali. Ela deu uma boa desculpa maternal e checou seu celular quando ele perguntou sobre seu pai. Ela disse que ele provavelmente já tinha ido trabalhar e perguntou se ele queria café na manhã. Eles saíram da cama. Gabriela e Irene dormiram na mesma cama, também se levantando para o café da manhã. Gabriela encontrou a foto na cabeceira de Ernesto na cômoda e Irene perguntou por que ela a tinha. Irene deu uma desculpa por tê-lo descoberto acidentalmente ao examinar algo sobre ela e Ernesto serem amigos antes de ela reconhecer Helena. Gabriela disse algo sobre ele se tornar irmão e disse que faria então o café da manhã. Depois de sair do quarto, Irene olhou para a foto e disse: "Você será para mim." Enquanto isso, Pedro desenhou a venda em seu carro de corrida, dizendo ao pai que precisava levantar dinheiro para pagar as despesas do casamento a Nelson. Domingo quase deu um sermão, mas Pedro o deteve e ele foi trabalhar. Ernesto criticou um funcionário por sua incapacidade de encontrar um contrato. O cara disse que não era de sua conta manter a mesa de Ernesto em ordens, mas Ernesto gritou com ele e o dispensou. Domingo chegou e Nelson então o despediu na hora por causa das ações de Pedro, como ele havia previsto anteriormente. Domingo então reconheceu que as ações de Pedro foram ruins sim, mas não foram culpa sua. Nelson não estava aceitando isso e Domingo ameaçou chamar um advogado para se certificar de que ele receberia sua indenização. Todo o lugar que estava lá ouviu essa discussão. Na casa Vila Senhor, Irene e Gabriela tomaram um café da manhã na cozinha.
Elas conversaram sobre o que aconteceu na noite anterior, que assustou a empregada que tirou o avental e perguntou por que não chamaram um padre para fazer um exorcismo. Rosa perguntou a Nelson se ele estava falando sério sobre demitir Domingo. Ele disse que era assim que Domingo saiu com sua bolsa e Augustin com um caixa. Domingo também despediu-se outros rapazes que falavam do bom trabalho e amigo que ele era. Augusto disse algo sobre como isso era injusto e Nelson disse a ele que ninguém pediu sua opinião. Domingo saiu com suas coisas e o resto dos funcionários olhando para Nelson, que lhes disseram que eles não gostavam de como ele dirigia seu negócio, pois não poderiam demitir Domingo. Ele então ordenou que Rosa empacotasse as coisas de Pedro e as enviasse. Ele iria destruí-los, se necessário, para não ver Pedro novamente em sua loja. Enquanto isso, todos os outros voltaram ao trabalho. Gabriela e Helena conversaram enquanto trabalhavam. Helena comentou sobre o barulho que Samuel fez em seu site. Samuel chegou no trabalho e eles encerraram a ligação. Assim que Helena colocou o telefone na mesa, Ernesto ligou e ela não atendeu porque Nicolas estava ligando para ela. Gabriela então conversou com Samuel sobre colocar câmeras de segurança em sua casa por causa dos ruídos estranhos que ela e Irene tinham ouvido na noite anterior. Algumas perguntas depois, ele concordou em fazer isso e disse que examinaria as opções. Domingo disse a Pedro que Nelson havia rescindido contratos de trabalho. Pedro disse que era injusto e que queria ir ver Nelson, mas Domingo disse que não. Com toda ou não razão, o Nelson tinha seus motivos. Gabriela deu a Samuel um cartão de visita de um profissional de tecnologia e Samuel mostrou a ela um site cuja empresa tinha planos interessantes. Ela perguntou-lhe sobre Pedro e enquanto ele dizia que o Pedro não fazia não era bom, era melhor. Alguns momentos depois, Pedro ligou para contar a Samuel sobre o pai estar desempregado. Samuel disse que era horrível, mas ele não estaria em casa naquela noite. Ele ligou para casa para falar com Domingo, que ainda não estava lá. Ele contou à mãe sobre a rescisão, dizendo que toda a sua renda iria para casa. Esther disse que não estava preocupada, porque estava certa de que Domingo e Pedro encontrariam trabalho em breve e que Nelson lamentaria por isso. Pedro confrontou Nelson, lembrando de que ele e Domingo haviam sido amigos a vida inteira e isso não contava para nada. Aparentemente sim, porque Nelson não o queria por perto depois que Pedro fez com sua preciosa garotinha. Ele entregou a Pedro a contabilidade das contas do casamento, dizendo que esperava que ele começasse a pagá-las. Pedro olhou para eles e disse que pegaria seu dinheiro, depois amassou e jogou uma bola de ar antes de se afastar e disse que pagaria centavo por tudo. Jimmy entrou no escritório de Nelson, dizendo que poderia assumir os empregos de Domingo e Pedro. Nelson perguntou o que ele esperava em forma de aumento. Não conseguia entender o que ele respondeu. Nelson olhou para ele com expressão sarcástica e gritou que, já que ele mal sabia fazer o seu trabalho, como poderia esperar fazer trabalhos de 3 pessoas? Chamou-o de oportunista e mandou sair do escritório, dizendo que ninguém é indispensável. Depois que Jimmy saiu, ele se perguntou onde iria encontrar 2 bons mecânicos. Domingo foi ao seu bebedouro favorito e desabafou com o barman, dizendo-lhe que o pior de tudo era perder um amigo para toda a vida e que ele considerava um irmão. Ele terminou sua cerveja e pediu uma recarga. Enquanto o garçom enchia seu copo, sugeriu que ele, Pedro, abrissem sua própria loja. Domingo disse-lhe que não era tão fácil assim, pois exigia um dinheiro que eles não tinham. Gina foi à loja do pai procurar por Pedro. Quando Benito disse a ela que Pedro e Domingo foram demitidos, ela ficou chateada. Ela foi ao escritório de Nelson e exigiu saber por que ele fez isso, quando ela pediu especificamente que não o fizesse. Quando ela iria trazer Pedro de volta? Ele então disse a ela que precisava levar em consideração sua dignidade e ele disse que isso não era importante. Ela conta que precisava de sua ajuda. Ele disse que ela precisava era de um psiquiatra e ela disse que traria Pedro de volta com ou sem a ajuda dele e ela foi embora. Seu rosto parecia tão louco quanto estamos acostumados com as mulheres desprezadas nas novelas mexicanas.
Ele foi atrás dela, mas ela disse-lhe para não lhe incomodar. Ela faria isso sem a ajuda dele ou com, e foi embora. Augustin saiu e Nelson desabafou com ele, dizendo que talvez ele devesse tê-la trancada em um convento. Ele pegou as chaves de sua casa e pediu um favor. Ele pediu a Augustin que trouxesse todas as flores do casamento que não aconteceram. Quando Augustin perguntou por que, ele disse que ia vendê-los fora da loja para poder recuperar um pouco de dinheiro. Gina então foi até a casa dos Garridos dizer a Esther que iria bater para conseguir os empregos de Domingo e Pedro de volta. Ela continuou sobre como Esther e seus meninos pareciam uma família para ela e blá blá blá. Ela esperava que Esther ajudasse a trazer Pedro de volta para sua vida. Esther disse que não faria isso. Ela disse que não concorda com a maneira como Pedro fez as coisas, mas isso não tem nada a ver em ela tomar as decisões dele. Gina percebeu que Esther não gostava dela, mas Esther diz a ela que suas preferências pessoais não tinham nada a ver com isso, então ela não iria interferir. Gina olhou nos olhos e disse: mais cedo ou mais tarde vou ganhar. Ela diz isso antes de sair. Quando a porta se fecha, Esther disse que estava feliz por Pedro não passaria a vida com ela. Enquanto isso, Pedro ligou ao saber que o pai não estava em casa e disse que iria procurá-lo. Outra conversa fria enquanto Ernesto voltou do trabalho. Helena foi até a cozinha pegar o jantar. Ela e Nicholas já haviam comido e ele bisbilhotou então o telefone dela. Ele não encontrou nenhuma evidência de contatos com Pedro. Ele o colocou de volta em sua posição exata antes que ela voltasse com o jantar dele. Pedro trouxe Domingos para casa. Quem sabe quanta cerveja ele já havia consumido. Esther foi fazer um bule de café. Sua visão o estava incomodando, mas ele não disse nada sobre isso. Pedro pediu desculpas pela perda do emprego, mas Domingo não ficou zangado com ele. Acima de tudo, ele era seu filho. Eles se abraçam então numa reconciliação. Acho que essa reconciliação foi de verdade. Não tem nada a ver com Domingos ter bebido não, viu? Então essas aqui são as emoções dos próximos capítulos de Te Dou a Vida. Se inscreve no canal, deixa o seu gostei. Muito obrigada por sua audiência.